uma alegria estar aqui presente, né? Encontrar a família que Deus nos deu aqui nesse lugar, para a gente poder trazer a memória mesmo, trazer a memória quem nós somos, o que nós estamos aqui, por que nós estamos aqui, para a gente contar histórias mesmo. Todos nós fomos vocacionados a contar uma história a partir das nossas vidas. A história de quem Cristo é. Nós somos parte desse corpo chamado Cristo. Então, todos nós somos contadores de história. É óbvio que não é para eu ficar repetindo apenas a história do que Cristo foi, mas é para eu continuar essa história através da minha própria vida, através de tudo que eu sou, de toda a história que eu carrego. Por isso que eu faço questão de novo de mencionar o Marcelo, porque é alguém que foi ousado de escrever aquilo que Deus fez através da vida dele. Porque você teria coragem de pegar toda a sua história, tudo que você é, e eu não estou dizendo a história bonita que a gente vê em redes sociais, estou dizendo a história daquele que Deus amassou como um barro para fazer um oleiro. Pode vir aqui, Luca. Pode vir. Aquilo que Deus amassou com as próprias mãos, foi construindo a partir de cacos. Essa é a nossa história, que é digna de ser contada. Nossa história digna de ser contada é aquilo que o oleiro faz com a nossa própria vida. Amém? Por isso que eu quis compartilhar esse tempo aqui com o Luca, um amigo. E eu tive que explicar para ele o que é um jovem, porque quando eu digo que eu trago alguém mais jovem do que eu não estou dizendo de idade, eu estou dizendo de vocação profética. Porque ele tem uma vocação profética. Porque ele está aqui para nos orientar, para trazer à luz aquilo que a gente ainda não viu sobre a luz. E que às vezes está escuro nas nossas próprias vidas. Mas isso depende da gente saber silenciar os nossos ouvidos para escutar aquilo que eu não gostaria de escutar. Aquilo que eu não gostaria de escutar nessa manhã. Então, façamos esse exercício. Silencie a sua cabeça, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, como quem tenta desligar tudo que é tipo de problema, tudo que é tipo de desafio, tudo que é coisa contemporânea, para ver se você consegue esvaziar sua mente, para ouvir aquilo que um profeta de Deus tem para entregar aqui essa manhã. Amém? Pai, nós te pedimos, nos auxilie a silenciar os nossos pensamentos, a silenciar os nossos corações, a deixar de fora tudo aquilo que vem da nossa própria vontade, para a gente poder escutar nessa manhã aquilo que o Senhor ainda tem para revelar, daquilo que é escuro na minha vida e o que o Senhor quer iluminar, para que eu seja um ser de luz aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Calma que não é isso aí tudo não, gente. Calma. Elevou um pouquinho aí, mas amiga é para isso, né? Amiga é para isso. Mas, pessoal, me apresentar aqui para quem não conhece. Meu nome é Luca, tenho 20 anos. Sou noivo daquele anjo ali maravilhoso, a Camila. Vou casar esse ano, imagina se eu não estou ansioso. Casamento é para o crente o evento da vida, né? Então a gente está se preparando para o dia mais importante das nossas vidas. Enfim, eu trabalho com meu pai, na empresa do meu pai, e o Rafael me ligou ontem, estava na academia, ele me ligou de vídeo, atendi. Ele falou, vamos lá amanhã compartilhar. Nossa, eu quase que eu inventei uma diarreia, um mal-estar, alguma coisa, uma desculpinha, mas não teve como escapar, não. Mas é justamente isso que o Rafael falou. A gente, como comunidade, crê muito que não é sobre a idade, a capacidade, mas é sobre a gente realmente se colocar à disposição. Porque se for por mérito, né, Rafa, a gente não tem oportunidade. Nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós estaremos aqui. E é exatamente isso. Para compartilhar uma leitura ali, uma análise da palavra, tem muita gente
que vai compartilhar melhor do que eu, mas para contar a minha história não tem ninguém melhor do que eu. Né? Então é realmente isso que foi falado aqui no início do culto. O Marcelo entendeu isso e assumiu essa responsabilidade. Então ele se tornou de fato aquilo que Paulo diz, né? É um livro, uma história, algo que as pessoas possam olhar e realmente ler, encarnar, entender aquilo ali. E igual eu falei, eu trabalho na empresa do meu pai, estou aprendendo lá com ele, estou aqui na comunidade fazem 4 anos, vão para 4 anos, e de lá para cá, desses 4 anos do meu momento de conversão, o que a gente aborda muito aqui é que a nossa vocação, o nosso trabalho, ele é onde a gente vai expressar a virtude, né, e entender de fato o que Deus quer da gente, seja numa empresa para gerar renda, gerar emprego, gerar, enfim, faturamento, liquidez, seja num trabalho, né, pastoral, ministerial, a gente entende que tudo isso é trabalho. Jesus foi trabalhador, o pai dele trabalhava, então essa é a maneira com que Deus escolheu entregar para nós uma responsabilidade, uma vocação. E eu tenho vivido um tempo de muitos desafios. Camila tem passado muito desses momentos comigo, meus amigos também. Tem amiga aí que está assistindo de casa, que essa semana eu liguei desesperado, liguei angustiado. A Camila ouve muito disso, meu sogro, minha sogra, meus pais. E é a fase do jovem, eu creio que dos 18 ali até os 25, é realmente, para quem decide, uma moeção. Né? Não sei nem se existe essa palavra, mas é realmente um processo ali onde a gente está aprendendo a ser homem. Então a gente começa a assumir responsabilidades, quer provar o nosso valor, né? Seja para os líderes, seja para pessoas que a gente admira, para os nossos pais. Então muita coisa nova entra na nossa vida. E eu comecei a perceber que a palavra de Deus demonstra vários momentos, existem várias histórias onde homens levantados pelo Senhor, profetas, eles foram submetidos a situações que talvez eles não precisassem passar, mas Deus fez questão deles passarem ali por esse momento de ser amassado para justamente se tornar, né, quem Deus sonhava que eles fossem. E tem uma história aqui que eu queria repartir, Rafão, no meio aí você vai me interrompendo, é assim que funciona. Mas pós ali, né, a vida de Moisés, Josué, sim, foi o homem eleito para levar o povo adiante ali da terra prometida. Então, Josué que assumiu esse lugar. E depois da morte de Josué, Deus queria estabelecer como o reinado de Israel pelo próprio Senhor. Então, Deus não mais estabeleceu reis, mas Deus estabeleceu juízes. E aí vem o livro de Juízes. Então, lá nesse livro conta uma história de vários homens de Deus, vários profetas, que fizeram com que o povo se lembrasse dos mandamentos do Senhor, fizeram com que o povo fosse adiante uma situação adversa, parasse de recorrer aos outros deuses, porque na época o ser humano, né, muito parecido com a gente, quando não tem uma figura tão clara ali, começa a fugir para outros caminhos, começa a idolatrar outras coisas, começa a servir outros senhores. Então, o Senhor foi estabelecendo esses juízes, até que chegou a época do nascimento de Samuel. Samuel foi um homem que nasceu fruto de um milagre, e Samuel, a mãe dele, Ana, pegou e falou o seguinte: Senhor, esse filho aqui nasceu fruto do milagre, não era nem para eu ter ele, então eu dou ele para você. E ali Samuel começa a caminhar com Eli, um homem de Deus. E Samuel fazia muitos serviços sacerdotais lá na época, na igreja, nas sinagogas, e passa um período onde Samuel é eleito ali como a figura sacerdotal principal, um profeta de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem obediente, um homem que se entregava realmente a servir ao Senhor e não desviava o olhar dele para as coisas que os outros, os irmãos ali estavam tendo distração, né? E Samuel, já ficando velho, liderou Israel ali com assim, muita retidão diante do Senhor, fez coisas, enfim, realizou, né, obras que foram realmente de um enviado do Senhor, mas o povo ainda tinha muito na mente a necessidade de ter uma figura principal. Eles não conseguiam se conformar com a ordem do Senhor, eles não conseguiam se conformar com o conselho do Senhor. O povo queria um rei, o povo queria uma figura no qual eles podiam exigir, eles podiam culpar,
mas uma figura que também ia exigir coisa deles. Então Samuel deixa claro: vocês querem um rei? Eu vou dar um rei para vocês, o Senhor vai dar um rei para vocês, mas saibam que esse rei vai exigir de vocês muitas coisas. Vocês negaram, e Samuel fala isso claramente, porque hoje a gente tem, né, muita parcimônia em comunicar, a gente tenta, né, ser o mais brando possível, mas Samuel rasgou o verbo. Samuel falou o seguinte: vocês aí estão condenando a si mesmos, porque o próprio Deus de Israel quer ser o rei de vocês, mas vocês ainda pedem uma figura. Mas tá bom. Deus falou o seguinte: Samuel, não é a vocês que eles estão negando, não, é a mim que eles estão negando. Então entrega para eles um rei. E é nesse momento que vem Saul. Saul era um homem, Saul ele foi direcionado, né? Na verdade Samuel foi direcionado a conhecer Saul por uma visão do Senhor. E Saul era um homem muito bem apresentado, já vinha de uma linhagem, né? Tinha nome, era um cara forte, né? Que tinha uma capacidade cognitiva. Então Samuel vai lá e unge Saul como rei. E como toda a ordenança do Senhor, durante esse processo, né, de eleger, ele declara sobre Saul todas as coisas que aconteceriam. E o profeta Samuel é quem diz. E o profeta Samuel vai dizer o seguinte: não tenham medo. E ele ali em cima, né, de uma objeção do povo. O povo acabou, durante ali o reinado de Saul, o povo acabou se perdendo. O povo, durante as adversidades, até nos momentos que ficavam, enfim, ociosos, sem lembrança do que era a promessa de Deus na vida deles, o povo começa a recorrer a outros deuses. O povo começa a voltar aos costumes antigos. O povo começa a servir deuses dos seus antepassados e se esquece da obra que o Senhor realizou diante deles. Mas Samuel, depois do povo ter pecado e o povo ter clamado ali, né, realmente reconhecido arrependimento, diz o seguinte: não tenham medo. Vocês de fato cometeram todo esse mal. No entanto, não se desviem de seguir o caminho do Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o seu coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam, e que não podem livrar vocês, porque são vaidades, são terreno. É exatamente o que o Marcelo estava falando aqui. A gente está tão focado nas coisas daqui, a gente está tão perdido com o nosso dia a dia. Eu falo isso não como quem tem essa reflexão cotidianamente, não, eu tenho essa dificuldade também. Eu tenho essa dificuldade e o meu exercício, junto com meus irmãos, é eu sempre lembrar que minha vida não é isso aqui. Essa coroa de espinho que eu estou passando não é para a minha vida, existe uma coroa de eternidade. Então, esse era o desafio que vem desde muito antes de Jesus ter nascido. Então, olha isso aqui. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, tá? Não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Então, embora houvessem ali os pecados, embora o povo não tenha pecado 1, 2, 3, mas inúmeras vezes, o Senhor ainda disse o seguinte: eu não abandonarei o meu povo, eu não vou soltar a mão de vocês. E Deus já tinha feito muitas maravilhas aqui durante, né, até esse momento, através ali do reinado de Saul. Mas aconteceu uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus eram muito temidos pelos israelitas. E tem um episódio específico que eu queria tratar, eu dei todo esse contexto aqui, justamente para a gente entender o cerne dessa história, porque afinal Deus está querendo falar de uma coisa só, com todas essas histórias. Deus está querendo falar de uma coisa só. Então, esse episódio aqui, ele vai contar o seguinte: Saul já estava reinando sobre Israel durante 1 ano. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, ele escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, em Gibeá de Benjamim. Então, Saul saiu ali para confrontar os filisteus, e ele mais 3.000 homens. Mas lá na frente vai dizer que os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra. Então, é 10 vezes mais do que a estrutura que os israelitas tinham. Então, o embate ali que eles estavam enfrentando, o inimigo que eles estavam face a face, tinha 10 vezes o tamanho dele. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmas, ao leste de Bet-Avém. Quando os homens... Perdão a pronúncia aí, galera. Não tive aula de teologia, não fiz seminário, então, se eu estiver cometendo um pecado da pronúncia aqui. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros,
porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas, buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Então, quando o povo percebeu aquela situação ali dificílima que eles estavam, quando eles perceberam que eles estavam quase para virar pó, eles falaram o seguinte: gente, no peito a gente não vai aguentar não, vamos correr. Então eles foram se espalhando, e que disse, alguns foram para túmulos, cavernas, cisternas, enfim, o povo se espalhou e se escondeu. E lá no capítulo 10, é bacana como é que Deus ilustra isso. Deus deu um manual para Saul através de Samuel. Deus falou o seguinte para Saul, através da vida de Samuel: Saul, você vai para Bet-Aven, você vai encontrar os filisteus lá, você vai brigar com eles, você vai acampar nesse lugar, você vai ficar aqui esperando. Saul, você vai derrotar essas pessoas, você vai passar por esse vale. Então, Saul não estava indo para essa guerra desorientado, na desobediência. Saul estava indo direcionado pelo Senhor. Saul não foi despreparado. Saul foi com a quantidade de homens que ele tinha que ter ido, porque a palavra fala que o Senhor transformou o coração de Saul. Saul passou a ser um homem sensível ao Senhor, então ele já tinha consciência do que Deus queria. Imagina você ter uma instrução igual no Waze, vai ter os lugares pelos quais você tem que passar, quanto tempo você tem que esperar, o que você tem que fazer. Saul tinha aquele manual ali que Samuel já tinha dado para ele. Estava tudo claro, estava tudo escrito, e não foi, enfim, um qualquer que falou, alguém que declarou do dia para a noite, uma pessoa que ele nunca tinha visto. Não, era o sacerdote principal que falava com o Senhor, que ouvia claramente o Senhor. Então, a história começa a nos contar que Saul começa a ficar em apuros, angustiado, né, naquela situação ali. Saul esperou 7 dias, porque era justamente o tempo que o Senhor pediu para ele. O Senhor falou o seguinte: Saul, quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Deus deu essa promessa para ele. Isso aqui é antes, né, da guerra acontecer. Vá na minha frente em Gilgal, eis que descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que deve fazer. Então, depois de ter cumprido toda a parte mais difícil ali, Saul tinha que agora esperar. Ele tinha que ficar naquele lugar ali e aguardar pelo próximo direcionamento que o Senhor ia dar. Mas o que acontece é controverso. Olha aqui, o versículo 8, no capítulo 13. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha aparecido a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ele deve ter dito isso realmente com uma altivez, com uma avareza, com orgulho. Esse Deus, já passaram 7 dias, cadê a promessa dele se cumprindo? Cadê ele livrando a gente dessa situação difícil? Esse Samuel é um conversador, esse Samuel é um mentiroso. Cadê isso? Eu penso que deve ter sido a indignação, o pensamento de Saul ali na hora. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Então imagina essa cena aqui, Saul faz aquele sacrifício ali indignado com Samuel, com o Senhor, e aí ele vê Samuel chegando logo quando ele finaliza o processo ali, que não era para ele ter feito. E ele olha para saudar Samuel. O olho de desespero, a reação dele em ter percebido que ele não cumpriu com a ordenança que o Senhor tinha questionado ele, o Senhor tinha ordenado ele. E aí Samuel pergunta: o que foi que você fez? Saul responde: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e eu ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. E aí Samuel disse: você cometeu uma loucura, não guardou o mandamento do Senhor seu Deus, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora seu reinado subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor ordenou. A questão que está em xeque aqui, não é o fato da atitude de Esaú ali ter sido algo, sei lá, ministerial, um holocausto, algo que na época representava um sacrifício para o Senhor. A questão não é essa. A questão é a intenção do coração de Saul. Saul buscou resolver com as próprias mãos aquilo que o Senhor disse
aquilo que o Senhor disse que era Ele quem estava tomando de conta. Saul buscou, na atitude, na atividade dele, resolver um processo que Deus fazia questão que ele passasse. Deus estava ali testando o coração de Saul. Deus estava esticando a corda de Saul para ver o seguinte: agora eu quero ver a sua fidelidade. Agora eu quero ver, igual o Paulo Júnior explica para nós aqui, sobre a lealdade e a fidelidade. Um cão é leal. Então, conforme você corresponde a ele ali, ele vai te tratar bem. Agora, nós temos que ser filhos fiéis. Aqueles que, por mais que estejam com as circunstâncias adversas, por mais que o irmão peque contra mim, eu permaneço fiel. Por mais que Deus ainda não me dê a resposta, no tempo que eu tenho expectativa, eu vou permanecer fiel. Então, o que está em xeque aqui é isso. Deus quis esticar Saul para ver até onde vai a sua fidelidade. Até onde vai a sua segurança em mim. E esse texto me confrontou, porque essa semana eu fiz o sacrifício que Saul fez. Essas 2, 3 semanas eu tenho compartilhado de desafios, onde o que eu tenho feito é recorrer justamente àquilo que o meu braço fez e não à ordenança que o Senhor deu. E achar que a circunstância adversa, ela é simplesmente para ser resolvida e não para me aprimorar. Então a gente chega com o coração de quem está ali só para livrar da reta. Chega com o coração de como quem não está disposto a se submeter aos processos que Deus quer. O que Deus queria de Saul era a obediência. Queria fazer dele um homem assim como Samuel foi. Um homem que permaneceu fiel. Então a gente está o tempo inteiro querendo negociar com Deus, dizendo que da nossa forma é melhor. E a gente estava conversando aqui antes do culto, né, Rafael? Com meu pai na empresa é assim. Ele vem com uma decisão, eu falo, cara, mas não vai dar certo, isso aí não vai dar certo. E eu imagino que talvez no meu casamento, não vai ser assim não, né, Ben? A Camila vem com sugestão e eu não vai dar certo, Ben. Eu acho que eu não vou ser esse tipo de marido. Nem a Camila é esse tipo de esposa, né, Ben? Que discorda. Mas assim, a gente está o tempo inteiro tentando buscar nas nossas decisões aquilo que é conivente com a vontade de Deus. Em vez de buscar a sensibilidade juntos. Então, Tiago, capítulo 1, olha esse texto aqui em Tiago, ele é muito rico. Esse texto em Tiago é muito rico. Ele me ensina, é um texto que eu já devo ter falado aqui umas 10 vezes. Tá? Então, se você já me ouviu falar, vai falar de novo, porque é algo que eu quero tatuar na minha alma. Tiago capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tenham como motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Saul não foi 99% íntegro. Não tem como ser 99% íntegro. Ou você é íntegro ou não é. Então imagina, ali Saul devia estar, na época a virada do dia era às 18 horas. Devia ser 17h59. 17h59. Deve ter chegado Samuel. Samuel chegou nesse momento. Saul não esperou. Não foi porque, se ele tivesse feito esse sacrifício no primeiro dia, ou se ele tivesse feito como fez no 7º dia, nenhuma diferença teria. Porque o Senhor não mede o quantitativo. O Senhor mede a intenção do nosso coração. E às vezes, no meu dia a dia, eu estou achando que eu estou fazendo bem, porque eu estou ajudando fulano, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo. E às vezes a gente está tão ocupado com a atividade, tão no automático, que esquece de recorrer ao Senhor. Olha isso aqui. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria para entender qual que é o direcionamento do Senhor, se algum de vocês falta sabedoria para entender se é esse sacrifício ou não que Deus quer que você faça, se algum de vocês falta sabedoria para ouvir sua mulher ou não, peça ao Senhor, que Ele dará a todos com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Deus não pediu aqui, faça porém um sacrifício, que foi o que Saul fez, não. Deus falou com sinceridade do seu coração, busca ao Deus de Israel. Então Saul, naquele momento ali, olha o que ele falou, os filisteus estavam vindo diante de mim, e eu preocupei em não ter buscado a face do Senhor. Olha isso, ele estava preocupado com o umbigo dele. Um filho de Deus ia estar preocupado com os irmãos. Meus irmãos ainda não conheceram a face do Senhor, mas Saul estava com o coração
de quem tinha fé em si, nas próprias obras. E aí Saul repetiu isso, falou: eu não tinha buscado o Senhor, eu achei que ele não ia me levar para lá, então eu tinha que fazer minha parte aqui. Então foi exatamente isso que Samuel exigiu que ele não fizesse. E aí a palavra vai continuar dizendo: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará o Senhor em coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que Deus está pedindo aqui para mim, para você, não é que a gente faça projetos gigantescos de filantropia. Deus não está pedindo que a gente faça sacrifício, passe horas em vigília, não. Deus está pedindo para nós a sinceridade no coração e recorrer a Ele. E a minha dificuldade essa semana foi essa. Durante esses meses, a minha dificuldade tem sido crer naquilo que só eu posso fazer. E eu estou entregando coisas para Deus que Ele não pediu que eu entregasse. Então Deus, às vezes, nem está pedindo tudo isso que você está querendo, Ele quer uma coisa simples. É a intenção do nosso coração. O que Deus está querendo é nos esticar. O que Deus está querendo é que a gente se mantenha nesse lugar, às vezes, de circunstância adversa, de provação. Mas como quem está buscando a Ele, movimentando a favor do Senhor, e não buscando um monte de atividade para resolver. Porque às vezes, de fato, a gente tem o poder de resolver nas nossas mãos. Mas o que Deus quer, às vezes, é que a gente permita aquela circunstância passar da maneira que Ele sonhou. Presta atenção nisso aqui, é um negócio simples, mas passou na minha mente. Eu estava em outra cidade, conversando com um amigo meu da igreja e tal. Ele e um pastor lá da comunidade, né, um homem de Deus, uma pessoa assim incrível. E o que a gente crê muito aqui é amigos trabalharem com a gente. Está ali o Paulão, na mesa de som ali, meu brother, vendendo aí, batendo todas as metas. Enfim, tem outros amigos que congregam aqui, que a gente está desenvolvendo trabalho junto. E o reino de Deus é sobre isso, é sobre a gente entender o lugar que a gente está e como a gente pode transformar através do irmão que estão do nosso lado. Então, é um homem de Deus que tem me ajudado no meu dia a dia, né, que eu tenho confessado coisas para ele, a gente tem caminhado junto. E tem um irmão meu de outra cidade que também está trabalhando com um pastor da igreja. E aí, esse pastor tem uma relação muito próxima com ele, de discipulado. Então, toda semana eles saem para almoçar, né? Então, no escritório, que eu não tenho uma relação ali mais profissional, mas de jeito nenhum deixa de ter a comunhão, o momento ali uns com os outros, de repartir o pão, repartir o coração, as dificuldades. E aí, esse amigo meu estava passando por um momento muito desafiador. Na casa dele, praticamente sem luz e energia. O chefe dele sabendo disso, ouvindo disso. Um cara com muita condição financeira. Com um estalar de dedos, podia resolver isso, às vezes até sem pagar uma conta. Às vezes falando direto com o pessoal da energia. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui era uma pessoa totalmente apta, capaz, que não faria diferença nenhuma para ela ali resolver o problema do rapaz. Problema zero. Ela podia pegar ali e resolver na hora. E quando esse rapaz estava me contando que ele passou por isso, eu falei, mano, agora ele vai falar que o cara ajudou ele, né? O cara deu uma oferta, sei lá, o cara deu um aumento, fez alguma coisa. Ele falou, não, mano, mas eu fui indo, fui suportando, Deus foi me forjando. Nesse processo eu aprendi isso. E hoje, cara, não sei como, mas as coisas estão estáveis, Deus está honrando. E aí eu comecei a olhar pro cara e falei, que cara de coração ruim, velho. O cara não ajudou o irmão passando uma dessa. Não, mas se fosse eu, ainda mais que esse dinheiro que ele tem aí, na hora eu ajudava o irmão, treinado a ver, que coração ruim. Mas aí, depois, ele nem precisou falar nada, eu entendi. Quando eu abri essa palavra aqui, eu entendi. Deus não quer que a gente vá lá e acaba com o B.O. do irmão. Deus que a gente ouve, seja colo, seja instrumento do Senhor, como quem vai, de fato, ali buscar com Ele a direção, buscar o que Deus quer ensinar. Não dá. Eu sou aquele cara, eu sou agitado demais, não sei se estão percebendo. Eu sou meio ligado. Então, eu acordo cedo e tal, sou meio agitado, então eu vejo um B.O., eu já quero resolver, já quero pular e tal. Então, assim, às vezes não dou nem tempo da pessoa desenvolver, não dou nem tempo. E isso, assim, até com o pessoal da empresa. Vi um B.O. ali, eu pego lá e resolvo. Eu não dou oportunidade para a pessoa desenvolver. O que a gente está fazendo, a gente não está dando espaço. Nós não estamos dando oportunidade. O Senhor quer de nós, filhos íntegros, que busquem a direção dEle, em vez de ficar o tempo inteiro querendo resolver tudo. Vamos concordar aqui. Igreja Católica,
Não estou discutindo nada. Umbanda, enfim, espiritismo. Essas igrejas, pensa assim, nada contra, gente, pelo amor de Deus, mas o que eu estou querendo dizer fazem muita mais obra de caridade. Muito mais obra de caridade que nós aqui às vezes. Muito mais, não estou querendo dizer que o modelo é certo ou errado. A internacional nem devia ter falado isso aqui. Não, mas o que eu estou falando é o seguinte. Calma. Não é a filantropia, não é a resolução que vai gerar a transformação. Pronto, porque é isso, Lucas. O que você está trazendo é uma sabedoria, é uma riqueza. Tem que ter os amigos para cortar, viu, gente? Se não tiver os amigos para cortar. É a riqueza de quem entendeu que nós não somos resolvedores de problemas. Nós não estamos aqui para sermos resolvedores de problema, amém? Deus não é um pai que está aqui para resolver o seu problema. Amém? Porque o que o Lucas está trazendo para a gente é muito forte, gente. E a gente precisa entender isso. Deus não é um resolvedor de problemas. Porque se ele fosse um resolvedor de problemas, antes de tudo, ele era um péssimo Deus. Porque ele criou o problema. Então ele criou o problema para depois resolver? É assim? Ele é tão incompetente que ele gera um problema na sua vida para depois ele ir lá e resolver. E aí sim você fala assim, agora eu te amo. Que você veio aqui e resolveu o que você tinha criado. Aí agora, estou junto. É isso? Não é, gente. Então, a hora que o Lucas está trazendo essa história de Saul, está no imaginário de Saul, assim como está no imaginário de Samuel, uma festa. A Páscoa. A festa que nós estamos aqui começando, iniciando. A Páscoa. É esse processo. É um processo onde um cordeiro é apresentado à comunidade. Então, está lá em Levítico 23, depois se vocês quiserem ir, vai cada um aí, busca. No 10º dia de Nissan, um cordeiro é apresentado à comunidade. Depois esse cordeiro passa 4 dias com essa comunidade. Essa comunidade avaliando se ele não tem nenhum defeito. Se ele não tem nenhuma coisa ali que pudesse macular ele. Para depois, qualquer coisa, ele só ser jogado fora. Então, um cordeiro é apresentado no domingo de Ramos. Amém? Estamos no domingo de Ramos, o domingo que antecede a Páscoa. Esse domingo de Ramos é o dia que um cordeiro é apresentado à comunidade, para aquela comunidade passar 4 dias com aquele cordeiro avaliando se ele presta, para depois ele ser sacrificado. E aí esse sacrifício dava início a um tempo que era chamado de primícias. Os primeiros feixes, as primeiras frutificações daquilo que Deus tinha semeado. Amém? Então, esse era esse período de 7 dias. Amém, irmão? Período daqui domingo até domingo que vem. Então, estamos aqui para encontrar qual que vai ser o cordeiro que vai ser sacrificado. Em favor da comunidade. Para que a comunidade passe 4 dias traindo, escorraçando, maltratando, torturando, para aí depois do 15º dia ele ser sacrificado, para ele ser o alimento para salvar os irmãos. E isso iria garantir, isso é uma pedagogia de Deus, isso explica a festa da Páscoa, que aí viria o início das colheitas, e dessa primeira colheita seria sacrificado e entregue ao Senhor, amém? Então é a mesma história de Abraão. A hora que Deus fala para Abraão, vem cá, pega o seu filho, leva ali para o Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Abraão pega Isaac, começa a levar Isaac naquela trajetória. Nesse meio do caminho, o filho Isaac fala, ó pai, aqui tem fogo, tem lenha, bacana, cadê o cordeiro? E aí um pai tem que olhar para o seu filho e falar assim, não preocupa, porque Deus proverá o cordeiro. Aí a gente acha que Abraão vai falar assim, vai ficar lá parado, olhando para o tempo, vendo se via um cordeiro. Não, ele pega o Isaac e faz menção de sacrificar o seu filho. Neste momento, Deus fala, agora eu preciso te explicar. Não sacrifica seu filho. Está aqui o cordeiro. O que
Deus estava apontando para Abraão, como ele está apontando até hoje para a gente, de que haveria um cordeiro que seria sacrificado no lugar de nós mesmos. Esse era Cristo. O cordeiro, imaculado, sem mancha nenhuma. E esse era o domingo de Ramos, onde Cristo entrava em Jerusalém, sendo ovacionado por uma multidão. Porque essa imagem, com certeza, todo mundo tem na cabeça. De muita gente abandonando uma folha de palmeira, jogando os mantos no chão para Jesus passar numa jumentinha, e todo mundo celebrando. Só que sabe o que eles estavam de fato celebrando? O cara que ressuscitou Lázaro. Esse era o motivo que eles estavam ali celebrando. Alguém que era capaz de ressuscitar um morto que ficou morto por 4 dias. Porque até 3 dias a cultura judaica entendia que a alma dele estava perto. Por isso que Marta, a hora que Jesus vai falar assim, não, agora eu vou lá resolver, Marta fala assim, não, mas Jesus, ele já cheira mal. Porque já é o 4º dia, não tem mais salvação. Acabou, não tem o que fazer. Jesus vai lá e dá a ordem. Lázaro, levante, venha. É esse Jesus que todas aquelas pessoas estavam com uma palmeira, abanando, imaginando ele entrando como seu Salvador, como seu Rei. E todas elas foram frustradas. Todas elas foram frustradas. Porque em nenhuma delas estava que ali era um cordeiro caminhando para o abate, para ser julgado pelo povo, que eles achavam que não deveriam julgá-lo, para ser julgado pelo seu próprio povo. 4 dias sendo açoitado. E aí aquele povo inteiro foi frustrado, porque eles estavam celebrando a chegada do rei, que os libertaria dos seus problemas. Um resolvedor que é capaz de levantar um defunto. Como assim, meu Deus? E aí agora você entra aqui, calado, não faz nada, se submete e morre numa cruz? Que é isso? Quem é esse? Quem é esse rei? Quem é esse rei de uma coroa de espinhos? Era isso que o próprio povo do Cristo estava esperando. Mesmo eles tendo sido ensinados desde o início de que haveria um cordeiro apresentado à sua família para morrer em favor deles. Sabe qual que é o único que entendeu isso de fato? Não foi um dos discípulos, não foi um dos apóstolos. Só o sumo sacerdote, Caifás, que muitas vezes a gente interpreta como o inimigo. Só Caifás entendeu. Tanto que na hora que havia uma discussão sobre o que fazer com aquele que estava fazendo tantas maravilhas, e a gente não sabia mais o que fazer, o pessoal do templo conversando sobre o que fazer com Jesus, Caifás é o único que pensa, tá, é melhor um morrer do que toda uma nação se perecer. Ele foi o único que entendeu o cordeiro que morreria por todos nós. Amém? E esse é o domingo de Ramos. O domingo de Ramos é de um pai que entregou seu filho para uma cruz. Lembra a maravilhosa cruz que nós estávamos cantando? Essa é a maravilhosa cruz. A maravilhosa cruz não é aquela que salvou Jesus da morte, mas é aquele lugar que Jesus foi e se entregou. Amém? Porque nós estamos fazendo essa caminhada, irmãos. Essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa caminhada, Luciano. A caminhada de quem pega um filho no colo, olha para ele, fala assim, esse é meu filho, que eu vou dar em favor de vós. Amém? Então está ali, ó, um pai com a criança de colo, para ser forjado numa consciência. Qual que é a consciência? De que o filho dele não é para ser protegido. O filho dele não é para estudar numa escola bíblica, dominical, para ser protegido daquilo que tem no mundo. Pelo contrário, o filho dele é a salvação daquilo que tem no mundo, amém? Então ele é o sacrifício, ele é o cordeiro.
Sabe qual que é o único jeito do Luciano, do Rafael, do Luca entender isso? De fato, vendo o nosso pai fazer. E é por isso que Deus fez. Pode falar. Algo que eu acho que faz muito sentido é Jesus justamente entrando nesse lugar de pressão. E aí, lá no versículo 41, justamente na entrada dele, vai dizer o seguinte: quando Jesus ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso agora é oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que seus inimigos cercarão vocês de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu um tempo em que Deus veio visitá-lo. Amém. Então é Deus chorando nessa pressão, né, velho? É isso, Luca. Porque o povo ali não estava entendendo que as folhas de bananeira era para ensinar eles de que era um rei entrando naquele lugar para a paz, não para a guerra. Porque Jesus não era um resolvedor de problemas. Jesus era um filho convicto da sua vocação e de que saberia que ali era o lugar de ser entregue a sua própria vida, o seu próprio corpo, em favor dos seus irmãos. Amém? Então eu queria fazer um convite a todos nós. E fiquem à vontade, aqueles que quiserem. Não é obrigatório. É um convite num domingo de Ramos. Deus espera de nós uma resposta. Se nós seremos o Cordeiro. Se nós somos esse Cordeiro. Se nós somos parte com esse Cordeiro que foi sacrificado. Porque ele ainda geme a ver os seus filhos perdidos. Mas para isso eu preciso fazer uma resposta para ele. Uma resposta. E aí eu queria te convidar, se você quiser entregar a sua vida hoje para Jesus, se você quiser entregar tudo que você tem para Jesus, levanta, fica de pé. Se tiver com seu filho, pega o seu filho, para isso ser uma materialização. Se tiver com sua esposa, pega a sua esposa, porque metade dos seus problemas vão estar resolvidos. Na hora que você fizer o compromisso com ela, de que você é Jesus na vida dela, e não alguém que é carente pelo que ela pode te entregar. Então faça esse compromisso. Se está com filho, tiver com filho na barriga, igual a Carol eu vi ali, se você tiver com seu filho, com seu amigo, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Esse é o compromisso que Jesus espera de nós nesse domingo de Ramos, que nós sejamos esse cordeiro que será sacrificado daqui a uma semana. É nisso que Ele quer nos formar. Ele quer resolver de uma vez por todas as nossas relações entre pais e filhos, entre filhos e pais. Pais convictos de que os filhos não são para ser protegidos. Os filhos são para cumprir a sua vocação nesse mundo. Então eu entrego o meu filho para ser traído, para ser torturado pelos amigos. Porque ele nunca morrerá em paz se houver ainda um irmão que possa ser alimentado pelo seu corpo. Minha esposa nunca passará fome, porque eu não estou nessa relação para me saciar com aquilo que ela me entrega. Eu estou nessa relação para eu ser o sacrifício em favor dela. Então é de mim que ela se alimenta. Eu sou o primeiro a sacrificar em favor da minha esposa. Porque é assim que eu aprendi com meu pai. Eu sou o primeiro a sacrificar o meu filho, porque é assim que eu aprendi com meu pai. Eu sou o primeiro a me sacrificar, porque eu entreguei tudo, assim como eu vi meu pai fazer. Porque eu não me contive em mim mesmo. Eu só me contive a hora que eu tive a convicção de que todos, sobre a minha responsabilidade, eu dei a luz, porque eu fui a luz, eu fui o pão, para que todos os filhos de Deus conhecessem o seu verdadeiro Pai. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Essa é a nossa convicção. Nós somos o Cordeiro. Essa é a celebração da Páscoa, onde nós somos o Cordeiro.
Nós somos o Cordeiro. Ensine isso aos seus filhos. E eles nunca se frustrarão com o pai que não atende às suas expectativas. Ensine isso através da sua vida, da sua esposa. E ela nunca terá dúvidas de quem é o verdadeiro pai delas. Mas enquanto nós estivermos como crianças imaturas, buscando no nosso pai a satisfação dos nossos desejos, todas as pessoas serão enganadas pelas nossas vidas. Amém? E não foi para isso que nós fizemos. Não foi para isso que Deus nos fez. Amém? Essa seja a nossa oração. Passe 4 dias aí meditando com o Senhor, para convicção cair no coração de vocês, de que nós somos o sacrifício vivo para que esse mundo conheça a Cristo. Amém? Vamos em paz. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito preencha as nossas vidas essa semana. Em nome de Jesus. Amém?